Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar concordância nominal, as regras gerais da concordância nominal, porque as particularidades, as regras especiais, nós já estudamos na videoaula anterior. Portanto, para começarmos a nossa videoaula de hoje, vamos partir de uma frase na linguagem informal. Olhem só, alguém diz para você, o meu filho querido. E aí? Você percebe que essa pessoa está querendo colocar esta frase no plural? Ok, se percebe, fica fácil aqui para entender o nosso assunto. Então, vamos fazer a adequação à norma padrão desta frase? Fica assim, ó. Os meus filhos queridos. E aí, professor, como é que eu sei fazer toda essa combinação, colocar, saber qual palavra vai para o plural, qual não vai? É simples, você encontra aí nesse trecho a palavra principal. Qual é ela? Filhos. Filhos é a nossa palavra principal. Se é a principal, portanto, todas as palavras aí que estiverem se referindo a filhos vão concordar com essa palavra. O que quer dizer concordar, combinar? Quer dizer o seguinte, se essa palavra principal estiver no masculino, todas as outras vão para o masculino. Feminino, todas no feminino. Singular, singular, todas. E plural, plural, vão todas elas. Fácil? Vamos ver como é isso, se todas essas estão se referindo mesmo a filhos. Vamos lá. Então nós temos os. Eu pergunto, quem é esse os aqui? Filhos. Meus, quem é esse meus? Filhos. Queridos, quem é esse queridos? Filhos. Vejam que todas essas palavras se referem a filhos, portanto tem que combinar com a palavra filhos. Fica fácil assim? Ok. A gramática fala dessa forma? Não, a gramática não coloca dessa forma. A gramática ela é mais assertiva, ela é mais técnica. Ela diz da seguinte forma: o artigo, numeral, o pronome e o adjetivo vão concordar com o substantivo em gênero e número, ao substantivo ao qual se referem. Viram aí como é que a gramática fala? Ok. Agora, vamos para uma segunda frase para a gente ver como fica essa brincadeira. Se eu disser assim, Arthur amiga sabida. Arthur amiga sabida. Isso é a linguagem informal e muito informal, né? Fazendo a adequação à norma padrão, fica como as tuas amigas sabidas. E aí? Como é que eu sei fazer isso? Vamos lá. Muito bem, a gente encontra a palavra principal, que é amigas. E aí, observa as palavras que estão se referindo a ela. O as, quem é esse as? É amigas. Tuas, quem é esse tuas? Amigas. Sabidas, quem é sabidas? Amigas. Viram aí? Tem que concordar. Aí, amigas está no feminino, todas vão para o feminino. Está no plural, todas vão para o plural. Combinando, concordando. Fica fácil assim. E aí, segundo a gramática, como é que a gente encontra? A gente encontra o seguinte, ó, o as é o artigo, tuas é o nosso pronome e sabidas é o nosso adjetivo. Sim, mas e o numeral? Cadê o numeral, professor? Basta você colocar uma palavra aí que dá a ideia de número. Eu posso dizer duas amigas. Olha aí, duas ideias de número. Ficando a frase, as tuas duas amigas sabidas. Viram aí? Se fosse amigos, ficaria dois amigos. Os teus dois amigos sabidos. Viram aí como é fácil? Vamos agora para uma outra frase. Essa tem uma novidadezinha. Se eu disser assim, o meu óculos escuro. O meu óculos escuro. Né? Cadê o meu óculos escuro? E aí, olha só, pouca gente sabe que óculos, apesar de se referir a um único objeto, é uma palavra que deve ser usada somente no plural, assim como parabéns, assim como fezes, mas são palavras somente usadas no plural. E aí, se são somente no plural, as outras que estão se referindo a ela
tem que ficar também no plural, ficando o seguinte, ó, os meus óculos escuros, certo? E aí, os óculos meus, o óculos e escuros se referindo a óculos. Facílimo? Ok, acabamos de aprender a regra mãe, a regra da concordância nominal, que você não pode nunca esquecer sempre que for falar e quiser se expressar na linguagem da norma padrão. Numa redação, numa situação formal, procure adequar essas frases à norma padrão, utilizando sempre essa regra geral. Mas essa regra geral tem certos desdobramentos, alguns pontos que merecem a nossa atenção. Vamos a eles. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente tiver dois adjetivos se referindo apenas a um substantivo. E lembre, quando eu disser dois adjetivos, podem ser 3, 4, 10, mas vamos trabalhar apenas aqui com dois, tá certo? Sempre que eu falar aqui dois, lembre que pode ser mais, certo? Então, relembrando, dois adjetivos se referindo a um único substantivo. Temos uma regrinha. Depois, quando a gente tiver a inversão, agora são dois substantivos e temos apenas um adjetivo. Um adjetivo se referindo a esses dois substantivos. Temos outro caso que merece ser observado. E, por último, o caso do adjetivo na função de um predicativo. Também merece a nossa atenção. E aqui você para e diz: eita, que agora eu estava até entendendo a aula do professor, mas agora mexeu com substantivo, adjetivo, agora eu não lembro nada disso. Então vamos fazer o seguinte, ó, isso é muito importante para você poder entender as regras, então vou fazer uma rápida revisão aqui. Vamos lembrar assim, ó, o que é o substantivo e o que é o adjetivo. Substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, dá nome às coisas. Tudo aquilo que existe é um substantivo. Esse existir pode ser existir na realidade ou existir na imaginação. Aqui não depende de sua crença, aqui não depende se é, como a gente diz na brincadeira, de mesmo. Pode ser apenas na imaginação, pode ser apenas uma coisa fictícia, ou então real mesmo, certo? A gente diz assim, ó, casa existe. Portanto, é um substantivo. Existe uma coisa chamada casa. Eu digo lâmpada. Lâmpada, existe uma coisa chamada lâmpada. Eu digo, por exemplo, vírus. Eu digo vento. Eu digo energia. Eu digo inteligência. Veja, existem coisas com esse nome, embora você não acredite. A gente pode ir até para a área da fé. Deus, o inferno e por aí vai. Tomar de florzinha no lado do folclore, né? Não depende da sua crença, só depende de você entender que existe um ser com esse nome. Beleza? Então vamos lá. E a gente já entendeu o que é o substantivo, vamos para uma frase. Se eu disser assim, o bicho papão está pelas ruas. E aí, quem é substantivo? Você imagina. Primeiro, ruas. Existe uma coisa chamada ruas, então é substantivo. Mas bicho papão? Não existe bicho papão. Ah, mas existe na imaginação, é um ser imaginário, é um substantivo. Facílimo. Se eu disser agora para o adjetivo é o seguinte, vai atribuir uma característica, uma qualidade, um defeito a esse ser, a esse substantivo. Que palavras geralmente nós utilizamos como adjetivo? Pegar as mais fáceis, né? Eu digo assim, bonito, feio, horrível, cheiroso, inteligente, sabido, esperto, eu digo emocional, eu digo artificial. Se eu me referir ao sol, eu digo solar, né? Tudo isso é adjetivo, porque atribui uma característica. Beleza? Agora vamos numa frase. Se eu disser assim, a energia solar precisa ser valorizada. E aí, cadê o adjetivo? Solar está se referindo ao substantivo
energia. Beleza, se está atribuindo uma característica à energia, o solar aí é o nosso adjetivo. Facílimo? Então agora estamos preparados aí para irmos para as regras. Lembrando, a primeira que merece a nossa atenção é quando nós tivermos dois adjetivos se referindo a um único substantivo. E aqui eu dou mais outra dica. O que é que a gente tem que prestar atenção aqui? Tem que prestar atenção se no último adjetivo, no segundo adjetivo aí, tem um artigo. Se tiver um artigo, o que é artigo? O artigo é o a, é o o, é uma, qualquer um desses. Ó. Mas vamos trabalhar apenas com o artigo a, para ficar ainda mais fácil de você pegar a regrinha. Se tiver um artigozinho antes do último adjetivo, então nós temos uma possibilidade de concordar a nossa frase. Se não tiver esse artigo, nós temos uma outra possibilidade. Deu para entender? Então vamos focar aí nesse artigo antes desse segundo adjetivo. Vamos para a frase? Vamos para a prática para ver como fica? Se eu disser assim: o Brasil precisa valorizar a energia solar e a eólica. E aí? Vamos ver quem é o substantivo? Energia. Quem é adjetivo? Solar. E o outro é eólica. Os nossos dois adjetivos aí. E aí observo. Antes do último ou do segundo adjetivo, tem um artigo. Tem o artiguinho aí, a, certo? E aí, se tem esse artigo a regra manda a gente pegar esse substantivo aqui, energia, e deixar no singular, da forma como está. Se eu retirar esse artigo, tá certo? Aqui, esse substantivo ele vai para o plural. Aí a frase fica assim: o Brasil precisa valorizar as energias solar e eólica. Facílimo? Olha só, vamos para mais uma frase para a gente ver. Ó. Se a gente tiver assim, a inteligência artificial e a emocional precisam ser debatidas. E aí, quem é o substantivo? Inteligência. Quem é adjetivo? Artificial e emocional, os dois adjetivos. Antes do último adjetivo, que é emocional, tem o artiguinho a, então esse substantivo, a inteligência, fica no singular do jeito que está. Se retirarmos o artigo, muda a frase, ficando as inteligências artificial e emocional precisam ser debatidas. Viram aí como é fácil? Vamos agora para a seguinte frase. Ó. Vamos ver se nós estamos craques. Se eu disser assim: eu estudo a língua portuguesa e inglesa. É assim? Não. Errou! Não, por quê? Cadê o nosso artigo aí antes do último adjetivo? Sumiu! Não temos o artigo, ó. Aí, se não temos esse substantivo aqui, línguas, tá certo? Vai para o plural. O adjetivo portuguesa e o adjetivo inglesa ficam da mesma forma. Ó. Então, fica a frase assim: eu estudo as línguas portuguesa e inglesa. Se a gente colocar o artigo antes de inglesa, fica como: eu estudo a língua portuguesa e a inglesa. Facílimo, é fácil demais, é prestar atenção aí ao nosso artigo antes desse último adjetivo. Vamos para a nossa segunda regra. O nosso segundo ponto de observação é o seguinte. Agora vamos inverter. Nós tínhamos dois adjetivos se referindo a um substantivo, agora são dois substantivos e somente um adjetivo se referindo a esses dois substantivos. Como é que fica? Olha só, aqui vamos ter algumas possibilidades de concordância e essas concordâncias mudam o sentido da frase. Aqui nessa primeira regrinha não mudou o sentido, observaram, né? Agora muda o sentido. Olha só, se eu digo assim, você comprou
um iPhone e um smartphone lindos. Quem é substantivo? Aqui é fácil, né? O iPhone e o smartphone. E lindos é o nosso adjetivo. Por que lindos? Está aí, ó, no plural. Está concordando tanto com o smartphone e o iPhone, porque está dizendo que os dois são lindos. Essa é a ideia. Mas eu posso dizer somente lindo? Posso dizer somente lindo. Eu posso dizer, você comprou um iPhone e um smartphone lindo. E é, professor? Pode, agora mudou o sentido. Se eu digo lindo, eu estou dizendo que apenas esse substantivo mais próximo aqui é lindo e eu não estou atribuindo nenhuma característica ao iPhone. Viram aí a ideia? Como é que faz? Isso acontece, ó, quando você tem os dois substantivos e temos o adjetivo depois desses dois substantivos. Temos essas duas possibilidades de concordância de acordo com a ideia que se quer transmitir. Vamos para mais uma frase. Vamos assim, ó. Eu assisti a um filme e a uma série engraçados. Ok? Quem são os substantivos? Filme e série. O adjetivo é engraçados. Veja o que está depois dos substantivos, né? Engraçados por quê? Porque tanto a série como o filme, os dois aí são engraçados. Assim? Eu posso dizer engraçada? Posso dizer engraçada. Eu assisti a um filme e a uma série engraçada. Agora engraçada por quê? Porque está concordando com apenas o último aí substantivo, ou o substantivo mais próximo, né? E aí apenas a série é engraçada e não tem nenhuma característica aí para o filme. Facílimo? E aí, se eu disser assim, roubaram uma moto e um carro amarelo, posso dizer amarelo? Posso, porque o amarelo aí, no caso é o nosso adjetivo, os substantivos é a moto e o carro, o amarelo está se referindo apenas ao carro, muito bem. Eu posso dizer amarelos? Posso dizer amarelos, no caso agora, tanto a moto como o carro são amarelos, combinando com os dois. Viram aí? Agora vamos ver. Professor, o senhor está falando de ter os dois substantivos e o adjetivo depois. Já entendi que pode, de acordo com a ideia, podemos ter aí duas concordâncias possíveis. E se inverter, professor? Colocar o adjetivo primeiro e depois os substantivos. Tem diferença? Tem. Agora, quando a gente faz essa inversão na posição, agora nós podemos ter apenas uma concordância possível. Apenas o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Vamos ver como fica? Vamos pegar aí essa frase do filme, né? Eu posso dizer, ó, eu assisti a um engraçado filme e a uma série. Aí eu vejo que engraçado está se referindo apenas ao filme, que é o substantivo mais próximo, o adjetivo veio antes, só temos essa possibilidade de concordância, beleza? Se a gente disser uma outra frase agora, se eu disser assim, você tem fantástico raciocínio e competência. Cadê o adjetivo? Fantástico. Vem primeiro os substantivos, vem raciocínio e depois competência. Fantástico está se referindo apenas ao raciocínio. E se eu inverter, colocar competência primeiro? Aí fica, você tem fantástica competência e raciocínio. Beleza? Concordando apenas com o primeiro. É fácil entender essas regrinhas? Ô professor, mas eu posso dizer assim que as sensatas Juliette, Camila de Lucas se destacam no BBB 21? Pode sim. Professor, mas como? Se o senhor acabou de dizer que quando o adjetivo vem antes, só concorda com o primeiro. Aqui nós temos um caso
especial de concordância, que aqui a gente tem que estar atento. Olhem só que eu dou a dica aqui para vocês. Quando se tratar de nomes de pessoas, mesmo esse adjetivo aqui, sensatas, tá certo? Vindo antes, pode concordar com os dois substantivos. Complicou? Não, né? Seguinte, quando se tratar de nomes de pessoas, nós concordamos com os dois. Tanto faz o adjetivo vir antes dos dois substantivos, que é Juliette e Camila de Lucas, como dizer assim: as Juliette e Camila de Lucas sensatas se destacam no BBB 21. Beleza? Olha só, agora vamos para o nosso terceiro caso. Nosso terceiro caso diz o seguinte: o adjetivo na função de um predicativo. Então vamos prestar atenção também à posição, que temos possibilidades de concordância. Quando tivermos os substantivos e depois esse predicativo, que é o nosso adjetivo, a concordância é normal. Simples, sem enrolação. Vejam só, se eu digo assim: o cachorro e o gato são divertidos. Substantivo cachorro, substantivo gato e o predicativo aí divertidos. E está divertidos porque está combinando com os dois. Normalmente, sem nenhuma novidade. Se eu disser o repente e a poesia de cordel estão esquecidos. Substantivos. Repente e poesia de cordel, e depois esquecidos é o adjetivo, o predicativo, se referindo aos dois, concordando normalmente. Aqui não tem nenhuma problemática, não há para que você se preocupar. Agora, e se eu inverter a posição? E se eu colocar agora o predicativo primeiro e depois esses substantivos? Se eu fizer essa inversão, agora eu tenho duas possibilidades de concordância. Eu posso dizer assim, ó, pegando essa frase do repente do cordel, eu posso dizer assim: estão esquecidos o repente e a poesia de cordel, concordando com os dois, com a mesma ideia. Mas eu posso dizer também: está esquecido o repente e a poesia de cordel. Agora, só quem é esquecido é o repente e não tem nenhuma característica para a poesia de cordel. Vamos mais uma frase? Se eu disser assim: eu encontrei assustados a gata e o cachorro. Ok, assustados é o nosso predicativo, substantivo a gata, cachorro, certo? Os dois estavam assustados. Mas eu posso dizer também: eu encontrei assustada a gata e o cachorro. Assustada mudou, está concordando apenas com o substantivo mais próximo, no caso aí, a gata. Beleza? Se eu inverter gato e cachorro, eu posso dizer: eu encontrei assustado o cachorro e a gata. Agora é somente o cachorro que está assustado e a gata eu não atribuí nenhuma característica. É fácil, prestando atenção um pouquinho a essa questão substantivo, do adjetivo, da posição em que ele se encontra, a gente pega isso rapidinho. Então, por hoje é só. Hasta la vista, baby!